Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez para ministrar uma aula para vocês do nosso curso de iniciação doutrinária da Igreja Presbiteriana de Hermelino Matarazzo. É uma alegria poder ter essa oportunidade. Nós estamos aí com o problema de não podemos nos reunir presencialmente, mas temos essa ferramenta maravilhosa que é poder gravar a aula e depois mandar o link para vocês para que vocês possam participar. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o batismo e a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e louvado seja Deus pela ação dele nas nossas vidas, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E como igreja reformada, nós achamos muito importante ministrar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós já falamos isso na aula sobre Trindade, onde colocamos ali as características da pessoa do Espírito Santo e a sua atuação sobre nós. E hoje nós vamos ver esse assunto muito contundente em relação à pessoa do Espírito Santo, que é o batismo e plenitude. Mas vamos começar falando da promessa do derramamento do Espírito Santo. Como eu ensinei para vocês, a revelação de Deus é progressiva. Deus foi se revelando ao longo da história. Nós vemos que o Pai tem a função do Criador, o Filho tem a função do Redentor e o Espírito Santo tem a função do Consolador, daquele que aplica a obra da redenção em nossos corações. E assim como Jesus foi prometido e ele veio na plenitude dos tempos, cumpriu seu papel, também houve promessas em relação à vinda do Espírito Santo, por profetas do passado e pelo próprio Senhor Jesus antes da sua partida. O livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O profeta Joel fez essa promessa, inspirado pelo Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, especialmente depois da vinda de Jesus. E essa promessa, ela se concretizou aqui em Atos dos Apóstolos. O texto de Atos 2, verso 1 a 4, nos diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então a gente vê nesse texto que o Espírito Santo foi derramado, se cumpriu a promessa que Joel havia feito, e ali no dia do Pentecostes, 50 dias depois da morte do Mestre, a profecia se cumpriu, e o Espírito Santo foi derramado sobre aquele grupo de pessoas que estavam ali reunidos. Diz o texto que todos começaram a falar em outros idiomas e compreenderem o que cada um falava para o outro. Nós vemos aqui uma diferença muito grande entre Babel, a Torre de Babel, que trouxe confusão, mas a descida do Espírito Santo foi um sinal claro da universalização da graça de Deus. Agora, a graça de Deus não está estendida apenas a um povo só, mas estendido para todas as nações. E o fato de eles se entenderem, nós vemos aí a diferença de Babel, que trouxe confusão. O Pentecoste trouxe compreensão, unidade e manifestou o plano perfeito de Deus para todos nós. Então, Atos 2, de 1 a 4, nós vemos o cumprimento da promessa de Joel. E se nós vermos o texto de 1 Coríntios 12, 13, nós vamos entender que o Espírito Santo, depois que foi derramado na igreja primitiva, ele passou a habitar todos aqueles que fossem convertidos, fossem regenerados. Nesse texto de 1 Coríntios 12, 13, por exemplo, diz: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber
de um só Espírito. Então, todas as pessoas que recebem o Espírito Santo se tornam filhos de Deus. O Espírito Santo, ele é a marca, ele é a garantia de que nós receberemos a salvação, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então vamos ver aqui o próximo texto, Efésios 5,18. Nós vemos aqui a plenitude do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então no texto anterior, nós vemos aqui que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo, ou seja, todos que se convertem têm o batismo, têm o selo do Espírito Santo, e a todos é dado beber de um só Espírito. E Paulo, em Efésios 5,18, ele faz uma exortação para que os crentes não se embriaguem com vinho, no qual há contenda, a briga, mas que se encham do Espírito. Então, o cristão autêntico e verdadeiro, ele tem que fazer a manutenção dessa plenitude do Espírito Santo na vida dele. Porque, como nós aprendemos na aula sobre Trindade, o Espírito Santo ele tem uma personalidade, ele se entristece. Nós podemos magoá-lo, resisti-lo, apagá-lo. Então, uma vez que você recebe o Espírito Santo, você precisa buscá-lo continuamente para que você seja cheio. Por isso que é importante confessar pecados no varejo, falando o nome do pecado diariamente, para que o seu coração sempre esteja limpo diante de Deus. E a plenitude do Espírito Santo é uma das marcas da santificação. Todo cristão que quer agradar a Deus, quer conhecer a sua vontade, e que quer ser pleno da alegria, do poder de Deus, tem que buscar esta plenitude. E essa plenitude, ela não está separada das Escrituras. Hoje é uma discussão muito grande no meio do povo evangélico, onde muita gente quer separar o poder do Espírito Santo da palavra de Deus. E Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o poder de Deus não está separado da Escritura. Na verdade, o verdadeiro poder vem por meio da leitura, reflexão e vivência das Escrituras. Colossenses 3,16, olha só o que esse texto diz. Diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, habite ricamente, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, até para que os mandamentos recíprocos, ou seja, os mandamentos que servem para mim e para você na área dos relacionamentos, para que eles aconteçam, para que eles sejam frutíferos, é importante ser cheio da palavra de Cristo. É a palavra de Deus que vai trazer, essencialmente, a plenitude do Espírito Santo. Não é ficar correndo atrás de experiência. A palavra de Deus ela vem em primeiro lugar, depois vem a experiência. A experiência nunca pode tomar o lugar da Escritura. Pois bem, queridos, uma vez que o Espírito Santo desceu, a graça de Deus se manifestou de forma universal, atingindo pessoas de todas as nações, nós recebemos o selo, a marca do Espírito Santo, somos regenerados, convertidos, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesse sentido, nós temos que entender agora a manutenção dessa ação do Espírito Santo, que chamamos de plenitude. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser pleno do Espírito Santo. E essa plenitude tem a ver com o ser e com o fazer. Tem muita confusão no meio evangélico quanto a isso. Por exemplo, quanto ao ser. O ser tem a ver com caráter, com integridade, com aquilo que você é. Quando você tem o Espírito Santo e o busca e mantém o teu coração cheio dele, você vai apresentar um fruto, um resultado. Pessoas cheias do Espírito Santo demonstram isso no seu ser, no seu comportamento. E que fruto que é esse? Gálatas 5, 21 e 22, ele nos fala que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter essas características, que não é frutos, é fruto do Espírito, está no singular.
Ou seja, é como uma mexerica. Você tem os 9 gomos do fruto do Espírito, você busca esses 9 gomos de uma forma integral ao longo da sua vida. Então a plenitude tem a ver com o ser, primariamente, e depois tem a ver com o fazer. Então quando você tem o fruto do Espírito, que tem a ver com o seu caráter, você ama, você é alegre, você tem paz, você exerce paciência, você exerce gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Percebam que isso aqui é o Espírito Santo tratando a gente. Ele vai lapidando a gente para que a gente se torne pessoas com essas características. E aí que entra o fazer, depois do ser, o fazer, que tem a ver com carisma. A palavra carisma, no grego, ela significa, o carismata, significa distribuições da graça. Caris é graça, carismata ou carisma são as distribuições da graça de Deus que nós chamamos de dons espirituais. Ou seja, são competências que o Espírito Santo dá para você, dá para mim, para que a gente possa trabalhar na obra de Deus, para que nós possamos ser úteis. Então aqui, o fruto do Espírito, os 9 gomos, todos nós temos que buscar. Já os dons espirituais têm 3 listas, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Deus distribui esses dons no meio do corpo de Cristo, sendo que eu posso ter alguns que você não tem e vice-versa. É o Espírito Santo que distribui esses dons. É o que nós vamos ver a partir de agora. Ou seja, Deus quer que nós sejamos cheios para servir uns aos outros. Você não tem que ser cheio do Espírito Santo para se promover. Ou seja, você quebra esse negócio de promoção a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, e o fruto do Espírito, ele marca o seu caráter, marca a sua integridade. Aí você estará pronto para fazer. Então, ser e fazer são duas coisas que andam juntas. E olha o que o texto de 1 de Pedro 4 nos diz. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, quer dizer, mordomos, da multiforme graça de Deus. Deus quer que a gente sirva um ao outro de que forma? Cada um de nós conforme o dom, o carisma que recebeu, como bons mordomos, dispenseiros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Como isso é lindo! A graça de Deus é multiforme e essa graça será conhecida através da minha vida e da tua vida no exercício do fruto do Espírito e dos dons espirituais. Olha só esses 2 textos como são importantes. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, sempre quando Deus dá um dom para alguém, é para um fim, é para um propósito. Não é para um mero acaso. O Espírito Santo me deu o dom para ser pastor com o propósito de abençoar vidas. E assim com todos os outros os dons. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O que seriam os melhores dons? Os melhores dons que se adequam bem à igreja, que a igreja está precisando. Então a gente sempre procura um dom não para se promover, mas para abençoar a igreja através daquele dom que eu tenho. Então nós somos cheios para servir. Mudança de comportamento. Olha que interessante isso daqui. Antes da conversão, a ordem das prioridades era a seguinte: primeiro eu, segundo as coisas, terceiro o próximo, o quarto Deus. Deus era o último. E o primeiro era o eu, ou seja, uma posição egocêntrica. E o depois, quando a gente se converte, nasce de novo, quem que se torna o primeiro ao invés do eu? Deus. O segundo, o próximo vem primeiro do que coisas. O terceiro, eu. E o quarto, as coisas. Olha como muda radicalmente a ordem dos fatores. Então, queridos, nós precisamos avaliar a nossa vida para ver se a gente tem vivido isso, essa mudança de comportamento, se ela realmente aconteceu. E se ela aconteceu e você tem o Espírito Santo, você vai aprender a servir as pessoas. E para isso a gente precisa distinguir os dons dos talentos. Talentos naturais, vamos ver aqui. Os talentos naturais
E os dons espirituais? Olha que interessante. Os talentos são inatos. Você já nasce com o talento. E o dom é dado por Deus. Olha a diferença. Então tem gente que tem o talento de cantar, o talento de tocar o instrumento. Isso é uma coisa que você nasce. Já os dons são dados por Deus. Talentos é pela capacitação física, dons pela capacitação espiritual. Os talentos são universais, os dons são particulares. Talentos são propriedade pessoal sua. Dons é propriedade de Deus. Por isso, quando você recebe um dom, não é para sua promoção, mas é para abençoar vidas. Você abençoa vidas a partir dos seus dons. E a gente deve fazer a mesma coisa também com os nossos talentos. Dons e talentos para a glória de Deus. Os talentos são controlados pela pessoa, os dons pelo Espírito Santo. Os talentos têm fins pessoais, geralmente, e os dons fins espirituais. Os talentos glorificam o homem, já os dons glorificam a Deus. E o que é triste que a gente vê acontecer na igreja evangélica é que muita gente às vezes usa os dons para glorificar a si mesmo. E o holofote sempre deve ser o Espírito Santo, não o homem. Então não esquece disso. O holofote sempre é Deus quando nós usamos os nossos dons para a glória e para o louvor dele. Qual é o significado dos dons espirituais? Vamos lá. Princípio sobre dons espirituais. Você conhece a parábola dos talentos? A parábola dos talentos é uma parábola onde um senhor distribui alguns talentos para os seus servos e manda que eles reproduzam esses talentos. Então, um recebe 5, um recebe 2 e um recebe 1. E eles vão trabalhar, diz o texto que o que recebe 5 multiplica mais 5. O que recebe 2 multiplica mais 2. E o que recebe 1 não multiplica, esconde e guarda. Aí chega o dia da prestação de contas. O que recebeu 5 recebe elogios do seu senhor. O que recebeu 2 também. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu senhor. E o que recebeu 1, recebeu o que na verdade recebeu 1 talento e não reproduziu, ele recebeu o juízo do seu senhor, porque ele foi omisso. Então tudo que Deus nos dá, nós devemos reproduzir para a glória dele. Então alguns princípios. Primeiro, pensando nessa parábola, que os dons são somente para os que pertencem ao corpo de Cristo. Então o dom espiritual, como nós aprendemos, é distinto de talento. Quem dá o dom é o Espírito Santo. E só pode ter o dom espiritual quem é convertido, quem de fato tem uma experiência com Jesus e começa a exercer esse dom. O que acontece às vezes é que tem muita gente que copia os dons não sendo convertido. É aí que vem os escândalos, os falsos profetas e etc. Cada cristão recebe pelo menos um dom. Então, pelo menos um dom você vai receber. Tem pessoas que têm mais de um dom, mas pelo menos um, se você é regenerado, você vai receber. O Espírito Santo distribui os dons conforme o seu exclusivo critério de distribuição. O texto de 1 Coríntios 12,7 diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, é o Espírito Santo que distribui os dons. Não são os homens que dizem como é que o Espírito Santo vai agir, como muitas vezes nós vemos, pessoas querendo fazer isso. Então, o Espírito Santo distribui os dons conforme o exclusivo critério dele. Ele é que dá o critério. Quem é o Senhor aqui é o Espírito Santo, não é o homem. Como muitas pessoas fazem, marcando data para Deus agir, data para Deus curar. Não dá para fazer isso, é o Espírito Santo que faz. Os dons devem ser desenvolvidos e não negligenciados. Nós devemos usar os dons para a glória de Deus. Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 1,6, que ele não negligenciasse os dons, mas que ele reavivasse o dom que Deus deu para ele, que ele desse valor. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então não esconda seus dons como aquele homem que recebeu um talento escondeu. Se você tem dons que o Espírito Santo te deu, você tem que desenvolvê-los para a glória de Deus. E os dons nós desenvolvemos em harmonia com o fruto do Espírito. Quando você é um homem, uma mulher de caráter, que o Espírito Santo vai moldando, os dons vão ficando melhores ainda. Então, quanto mais caráter, melhor será o seu carisma.
e a maneira como você vai abençoar vidas por meio dos dons que o Senhor te deu. O propósito dos dons, vamos lá, isso aqui é importante. Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos e a unidade da igreja. O aperfeiçoamento dos santos e a unidade da igreja. Então vamos ver esse primeiro texto de Efésios 4:12. Efésios 4:12, vamos lá. Vamos ver o que esse texto diz. Ele diz assim, o 11, né? Primeiramente o 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas com o propósito de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, os chamados dons de apoio, para que eles pudessem aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar os santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, por exemplo, eu como pastor, Deus usa os meus dons para eu poder abençoar a tua vida. Equipar você de maneira que você descubra os seus dons e você possa edificar a igreja com este dom. Se nós olharmos aqui no texto, nós vamos ver ainda, 1 Coríntios 14:12, é um outro texto que nos mostra claramente essa questão do propósito dos dons espirituais. 1 Coríntios 14:12, vamos ver aqui. Ele diz, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Assim também vós, vistos que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Então percebam que Deus quer que a gente edifique a igreja com a nossa atitude, com a nossa postura, com o dom que nós recebemos da parte do Senhor Jesus. Então, o primeiro propósito é que os crentes, santos aqui são os crentes, sejam aperfeiçoados e haja unidade da igreja. Então, busque sempre os dons com o propósito de se tornar um cristão melhor, um cristão útil para a glória do Senhor. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Um fim proveitoso, como eu já li para vocês. Então, toda a manifestação do Espírito, genuinamente do Espírito, é concedida a cada crente visando um fim proveitoso. Não é um fim para o homem, para a denominação da igreja, é para a glória de Deus. Como eu acabei de dizer aqui, o propósito dos dons espirituais é para que seja um fim proveitoso para a comunidade e a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. 4 coisas que os dons não são. 4 coisas que os dons não são. Primeira, não confunda dons espirituais com talentos naturais. Isso nós já explicamos. Não confunda dons espirituais com o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito tem a ver com o ser. Lembra da mexerica, dos 9 gomos? Os 9 gomos você procura desenvolvê-los ao longo da sua vida. Então, eu não vou optar, eu acho que só vou amar, mas não vou buscar a paz. Eu acho que só vou ter alegria, mas não vou ser paciente. Não, você tem que buscar os 9. E os dons são alguns dons que Deus dá. O fruto do Espírito, os 9 gomos você busca, você tem que buscar desempenhá-los. Já os dons, você tem que conhecer seu dom, um ou mais dons que Deus te dá, e usá-los para a glória de Deus. Então, nenhum cristão tem todos os dons. Por isso que nós precisamos um dos outros. Então, não confunda dom com o fruto do Espírito, tá bom? Por exemplo, tem gente que fala que o amor é um dom. Não, amor é fruto. Porque se fosse o dom, só alguns teriam amor. Estão entendendo? Vamos lá. Não confunda dons espirituais com a função do cristão. Por exemplo, existe o dom de misericórdia.
Aí você vê uma pessoa carente precisando do seu socorro, você fala assim, não vou socorrer porque eu não tenho o dom. Está errado. A Bíblia diz que se você puder fazer o bem e você não faz, nisso você está pecando. É lógico que quem tem o dom de misericórdia vai servir bem melhor. Ele vai servir com mais excelência, com mais grandeza, porque ele já tem uma capacitação dada por Deus. Tá? Mas isso não impede que você exerça misericórdia, por exemplo. Não confunda dons espirituais com dons simulados. O que são dons simulados? São dons que o diabo imita. Então o diabo ele tem essa capacidade antiga, milenar, de tentar imitar. Ele quer imitar a Deus com o engano, com o erro. Então a gente vê isso acontecendo em muitos arraiais evangélicos. Gente que parece que tem um dom, mas quando você vai ver é da carne e é do diabo. Então fique esperto. É preciso ter muito discernimento espiritual para poder ver se o dom é de Deus ou não. Geralmente, quando é de Deus, vai trazer a glória de Deus e vai edificar pessoas, não vai machucar pessoas. Grave bem isso que eu estou falando. Por que alguns rejeitam os dons? Confusão. Se nós olharmos o que o apóstolo Paulo diz aqui, primeiro, vamos ler esse texto aqui, ó. 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Vamos ver aqui o que esse texto diz. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, não pode haver ignorância na questão dos dons espirituais. Isso produz confusão, como estava acontecendo na igreja de Corinto. Ali, praticamente, eles tinham todos os dons, mas eles não tinham maturidade, estava tendo briga, estava tendo disputa. Então, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais, mas que vocês busquem os dons com critério. E aqui tem duas palavrinhas interessantes, onde a gente pensa nessa confusão. A primeira é carisfobia. O que quer dizer isso? Fobia é medo, medo da graça, medo dos dons. E carismania é mania pelos dons. São dois extremos. Então, o primeiro aqui, carisfobia. Vamos ver, 1 Coríntios 14, 33, 40. 1 Coríntios 14, 33, ele vai dizer assim, ó. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é de confusão, gente. Então tem muita gente falando que algumas ações são do Espírito Santo e tem um monte de confusão, um monte de escândalo, um monte de briga, coisa que traz vergonha. O Espírito Santo é Deus. Ele não é um brinquedo na mão das pessoas. Então Paulo está dizendo, Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então igrejas genuínas não vão buscar a confusão, mas a paz. E ainda tem o texto aqui, ó, no verso 40 de 1 Coríntios 14, diz que tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Estão vendo? Como a Escritura ela nos orienta no nosso comportamento, como nós devemos nos posicionar. Então, esse carisfobia é quando você tem medo dos dons. Então, não tenha medo dos dons. Faça tudo com equilíbrio que vai dar certo. Porque tem algumas igrejas que, por causa daquela turma que produz confusão, não se pode falar de dom. Mas a gente deve falar dos dons, observando os dons de forma bíblica, não com a confusão que o ser humano produz. E também tem carismania, que é pessoas que exageram na sua postura em relação aos dons. Então, o primeiro texto, 1 Coríntios 12, 31, vamos ver esse texto. 1 Coríntios 12, 31 diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, tem muita gente que procura um dom para se projetar. Então, aquela mania pelo dom. Não, eu tenho que ter esse dom. E às vezes não é porque ele quer edificar o corpo de Cristo, é porque ele quer aparecer. Infelizmente, é isso que acontece muitas vezes. Então, vocês viram que esse texto ele demonstra bem isso. Um outro texto é 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, verso 26, diz assim, quer fazer, pois, o que fazer então, irmãos? Quando vos reunir, um tem salmo,
outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, na igreja de Corinto, estava tendo uma discussão sobre isso, porque naquele período nós não tínhamos ainda toda a Bíblia escrita. Então havia muitos dons de revelação, dons de língua, e havia necessidade de um intérprete. E estava tendo muita confusão. Então Paulo está dizendo aqui, vamos fazer tudo para a edificação da igreja. Vamos obedecer às regras que o próprio Espírito Santo traz para a sua igreja. Por exemplo, Paulo vai falar que quando alguém falasse em línguas, com outro idioma, que o Espírito Santo capacitasse essa pessoa, tinha que ser no máximo 3 e sucessivamente tendo intérprete. Se não tivesse intérprete, a pessoa tinha que ficar quietinha no canto dela. Às vezes você vai em igrejas que isso não acontece, não é obedecido o que Paulo está dizendo. Mas as pessoas elas fazem questão de evidenciar muito um dom sem se preocupar com o devido cuidado no exercício deste dom. Então vocês percebam que a carismania ela pode realmente acontecer. E um outro motivo é a autoilusão. Romanos capítulo 12, verso 3. O que diz esse texto de Romanos 12, verso 3? Vamos ver? Romanos 12, verso 3. Esse texto é um texto que traz muito equilíbrio para nós quanto à nossa postura. Ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, vai devagar, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus dá uma porção do seu espírito com uma capacitação própria para cada pessoa. Então não viaja na maionese. Não vai além daquilo que Deus te deu. Às vezes Deus vai escolher pessoas que você menos espera, mas é Deus que escolhe. É Deus que capacita. Eu, por exemplo, não sou pastor porque eu quis. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me capacitou a sê-lo. Então, percebam que a autoilusão é um perigo. Não se iluda. Quando o Espírito Santo te chamar com um dom, ele vai te dar alegria, ele vai te dar capacitação. A igreja vai reconhecer que você tem esse dom. Vai ser uma bênção. Agora, não tente fazer uma coisa que Deus não te deu. Ou que você não seja. Isso serve também para os talentos, né? Se de repente eu sou maior desafinado e vou querer cantar, vai ficar feio, não vai? Então, a mesma coisa em relação aos dons espirituais. Vamos ver aqui o texto, né? Está aqui o texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O texto já estava aqui, eu estava esquecendo. Então, o texto está aqui, vocês vão ver no slide depois, estudem esses textos. Podemos abusar dos dons? Podemos. De que maneira? Com exaltação espiritual. Olha o que esse texto diz que acontecia na igreja primitiva lá em Corinto. Porquanto havendo entre vocês ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então a gente vê aqui que Paulo estava chamando a atenção da igreja de Corinto, porque havia briga entre eles, ciúmes e contendas. E um querendo dizer que era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E Paulo está questionando, como é que vocês estão dizendo que são cheios? Isso aí é carnalidade. Porque tem partidarismos entre vocês. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Tinha até a turma de Cristo. Aí Paulo está dizendo aqui, não é evidente que vocês andam segundo os homens e não segundo o Espírito? Então a exaltação espiritual é um sinal de meninice espiritual, de imaturidade. Gente que quer disputar e quer mostrar que é o melhor. É lógico, com toda a piedade, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E a projeção dos dons. Veja o que diz 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, é Deus que promove. É Deus que usa o seu servo e a sua serva. É Deus que dá a capacitação.
Então não abuse dos dons. Não projete os dons para a sua glória, para o seu louvor. Está entendendo? Isso é um sinal de maturidade. Lembra do fruto do Espírito? Do ser? Quando eu sou cheio o meu ser é cheio de Deus, eu corresponderei isso nas coisas que eu faço para Deus. Vamos lá, vamos terminando. Lista dos dons espirituais. Existem pelo menos 3 listas básicas de Romanos 12, que fala do dom de profecia. E profecia aqui é a capacidade de pregar a palavra de Deus hoje, porque hoje Deus usa eminentemente a sua palavra, essencialmente a sua palavra. Deus pode usar alguém em relação a alguma questão particular de alguém? Pode, mas é mais varejo, tá? Hoje, geralmente, Deus fala pela sua palavra. A palavra profética hoje é quando o pregador prega no poder, na unção do Espírito Santo, e Deus o usa para aplicar aquela mensagem para as pessoas. O dom de serviço, pessoas que têm a capacidade de servir, isso tem a ver muito com diaconia, o dom do ensino, a capacidade de ensinar, o dom da exortação, o dom da contribuição. Tem pessoas que têm o dom, têm uma liberalidade para contribuir financeiramente. O dom da liderança e o dom da misericórdia. 1 Coríntios 12, dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom da fé, dom da cura, dom dos milagres, dom do discernimento de espíritos. Como esse dom é importante hoje para discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é. Línguas e interpretação são dons que, se ocorrerem na igreja, tem que ocorrer de acordo com as diretrizes de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, tá? Apóstolo, que na verdade esse dom, como os apóstolos vivenciaram nos tempos de Jesus, nós não cremos mais nesse dom hoje como no tempo de Jesus. Nós cremos que um apóstolo no tempo de hoje pode ser um grande líder, que tem uma grande liderança sobre várias igrejas, mas que não tem a mesma característica ou a mesma autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. O dom de socorro, de socorrer pessoas, e o dom de administração, que cola muito com o dom de liderança também. Efésios 4 são chamados os dons de apoio. Então, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres são pessoas que capacitam a igreja. Lembra do texto de Efésios 4:11? Que Deus chamou esses dons aqui para que eles equipassem os santos. Então, quem deve fazer o trabalho todo não é eles treinam e o povo faz. Deu para entender? E há outros dons como hospitalidade, celibato, intercessão, martírio. Na verdade, o Espírito Santo é que capacitava aqueles homens a morrerem. Não é porque eles eram tão corajosos. É o Espírito Santo que capacita. Então, há muitos textos que referendam também esses dons dentro do corpo de Cristo. Em um momento oportuno, eu poderei ministrar para vocês essas listas, mas eu só estou citando hoje, tá bom? Como identificar meu dom? Vamos lá. Busque a plenitude do Espírito Santo. Busque a plenitude do Espírito Santo. Você quer descobrir seu dom? Seja cheio do Espírito Santo. E você será cheio do Espírito Santo se você ler as Escrituras, se você orar, se você tiver uma vida de louvor, de testemunho para Deus, se você amar a sua igreja, se você servir as pessoas, confessar pecados no varejo, ter uma vida santa. É a melhor maneira de você ser cheio do Espírito Santo. Observando as necessidades da igreja. Então, sabe, olhando para a igreja, o que a minha igreja está precisando? Eu quero ser útil. Então, o Espírito Santo vai te direcionar naquilo que você pode ser útil. Examinando os seus sentimentos, ou seja, eu descubro o meu dom na medida que eu vejo a alegria, o prazer de fazer determinadas coisas. E o gostoso é que a igreja perceberá isso e falará para você. Puxa, você é bom nisso. E é assim que a gente vai descobrindo os nossos dons. Se dispondo a cooperar na obra de Deus, você não vai descobrir seus dons se você cruzar os braços. Procure servir a Deus. Olhe para as necessidades das pessoas, porque o dom tem a ver com a necessidade do outro. Tem a ver em eu abençoar o outro. Espere a confirmação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo confirmará para você este dom. Então você não vai se projetar. Você vai fazendo naturalmente, como andar de bicicleta. O Espírito Santo vai mostrar claramente que você tem aquele dom. As pessoas vão perceber e vão falar
para você. E concluindo, gente, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, então nós cooperamos uns com os outros, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 15 e 16. Então, queridos, nós cooperamos uns com os outros, nós cooperamos com Deus. Deus quer que a gente siga a verdade em amor, que a gente cresça em tudo. O cabeça é Jesus Cristo. Ele direciona e nós somos o corpo. E cada corpo e cada membro do corpo tem uma função. Então, os dons espirituais são comparados aos membros de um corpo. Será que a mão pode brigar com a outra mão? Não pode. Essa mão contribui com essa mão. Da mesma forma, os meus pés, o nariz, a boca, os ouvidos, tudo nós fazemos para a glória de Deus de acordo com aquilo que Ele nos deu. Então, um corpo saudável, cada função do corpo funciona bem. Assim é a igreja. Então, você deve exercer seus dons com muita alegria, com muito compromisso, de maneira que Jesus seja glorificado na tua vida. Então, nós vamos terminando mais essa aula. Depois eu vou passar um questionário para vocês, onde vocês vão estudar essa aula, estudar os slides, responder o questionário e depois teremos o nosso bate-papo aí numa videoconferência para tirar as dúvidas. Que o Senhor abençoe vocês, que vocês estudem, mesmo não tendo os encontros presenciais, vamos aproveitar essa ferramenta para que quando a gente voltar, a gente possa tirar o fruto de tudo isso que nós aprendemos juntos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijão no coração.